Todas são excelentes. Eu quero chamar você para nós lermos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, conhecida como 1 Timóteo. Então, ache aí 1 Timóteo capítulo 1. Canta a musiquinha na cabeça, não é? Você pode começar a musiquinha mais para frente, não é? Você pode começar lá em Mateus, ou Atos, Romanos, Coríntios, não é? E aí você vai chegar lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos ler o capítulo de número 1. 1 Timóteo capítulo 1. Achou? Então vamos lá. A partir do versículo 3 diz assim a palavra de Deus. Quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam especulações inúteis em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Vamos orar? Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento que estamos vivendo aqui de culto. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que neste momento, o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor não nos deixe, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, terminarmos este culto sem aprendermos mais sobre a Tua palavra, sobre o Senhor e sobre aquilo que o Senhor deseja que nós cultivemos em nossas vidas, como pessoas salvas pelo Senhor, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos dê a Tua palavra, pela Tua graça, nesta noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Deixa aberta aí. O contexto dessa carta de Paulo a Timóteo ele é muito interessante. Paulo escreve esta carta a Timóteo. Na ocasião, ele já tinha passado pela sua primeira prisão em Roma, provavelmente ali entre os anos de 62 e 64 depois de Cristo. E Paulo está em uma das suas viagens missionárias. E passando, quando ele sai para ir à Macedônia, ele decide por deixar Timóteo em Éfeso. E Timóteo, que era um jovem aí, bem jovem, provavelmente menor de idade ainda, ele se torna o pastor da igreja de Éfeso. Ele se torna o pastor da PIB de Éfeso. E Paulo deixa Timóteo lá e fala, você vai cuidar da igreja aí e eu vou continuar na minha viagem missionária. E é o que acontece. Mas Timóteo era um jovem pastor. Timóteo era um jovem pastor que precisava ser instruído pelo aquele que era o seu mentor, aquele que era o seu pai, como Paulo mesmo se referia a Timóteo, chamando Timóteo de filho. E Timóteo dependia de algumas instruções, até porque a igreja de Éfeso passava por uma situação complicada, por algumas situações complicadas ali. Então Paulo escreve a Timóteo, dando algumas instruções a ele. O principal problema daquela igreja era que ali havia falsos ensinos. E pessoas que eram sim pessoas da igreja, pessoas amadas, pessoas que tinham sido salvas por Cristo, mas por alguma razão havia se desviado da fé, havia se desviado da sã doutrina, havia se desviado do bom ensino, e por essa razão essas pessoas então começaram a cultivar na igreja falsos ensinos. É muito interessante que Paulo, no versículo 3 aí da sua Bíblia, se você prestar atenção, Paulo fala assim, ele escreve para Timóteo falando assim, Timóteo, eu quero que você fique esperto
Estou parafraseando, né? Fique esperto, porque tem certas pessoas que estão ensinando falsos ensinos. Paulo fala assim, certas pessoas. Parece a gente falando hoje, né? Quando a gente está com a pessoa assim, a gente fala, então, tem certas pessoas aí que faz tal coisa. Tem certas... É o jeito que Paulo fala. Tem certas pessoas disseminando na igreja um ensino ruim, um ensino herético, um ensino que não é para a glória de Deus. Tanto é que no versículo 20, aí do capítulo 1 mesmo, Paulo ainda vai citar dois desses falsos mestres. Ele cita Alexandre e ele cita Emineu, como algumas dessas certas pessoas a quem ele se referia que estavam disseminando falsos ensinos. E quais eram esses falsos ensinos que rolavam na igreja de Éfeso, com os quais Timóteo tinha que ficar esperto e acabar de uma vez por todas com esses falsos ensinos? Eu vou passar por eles bem rapidamente, mas esses falsos ensinos, eles são relatados ao longo de toda essa primeira carta de Paulo a Timóteo. O primeiro é o que Paulo chama, aí nós lemos há pouco, de mitos e genealogias sem fim. O que acontecia é que esses falsos ensinadores, eles voltavam ao livro do Gênesis e ficavam ali lendo genealogias e fazendo interpretações esotéricas dessas genealogias. E esse tipo de ensino ele não era edificante para as pessoas da igreja, pelo contrário. Na verdade, eles eram mitos e fábulas, como o próprio texto diz. Mas um outro problema do falso ensino na igreja de Éfeso era o legalismo e essa falsa filosofia. Por que legalismo? O legalismo era tão grande, e eles eram da filosofia ascética, e eles ficavam ensinando as pessoas da igreja de que o casamento era ruim, de que elas não deveriam se casar. Eles ficavam ensinando de que alguns alimentos não deveriam ser consumidos, e por essa razão esse legalismo era imposto sobre as pessoas, essa falsa filosofia era imposta sobre as pessoas, a ponto de dizer, olha, se você come tal coisa, Deus não ama você. Se você se casar, você vai estar mais suscetível ao pecado, e enfim, porque o casamento pode te levar ao pecado. E esse legalismo era imposto sobre as pessoas. Um outro problema era uma má interpretação da lei. O texto que lemos agora, aí, os versículos 6 e 7, Paulo está falando que essas pessoas não entendiam da lei. Elas faziam má interpretação da lei e elas não entendiam nem mesmo aquilo que elas diziam e faziam afirmações tão categóricas. Um outro problema é que existia, por conta desses falsos ensinos, muitas contendas e discussões que eram em vão. O falso ensino, ele leva as pessoas a discussões e a conversas inúteis e tolas, como são as expressões que Paulo utiliza nessa carta dele a Timóteo. Um outro problema era o desvio da fé e da sã doutrina, um desvio daquilo que é o glorioso evangelho de Cristo que Paulo está defendendo ainda mesmo nesse primeiro capítulo da carta dele a Timóteo. Ele diz assim, que alguns, por não manterem fé e boa consciência, tinham naufragado na fé e se desviado da fé e da sã doutrina. A sã doutrina que Paulo fala é o evangelho, ou aquilo que ele chama de glorioso evangelho. É tão interessante porque Paulo vai dizer aí no primeiro capítulo mesmo, ele diz assim que essa afirmação é digna de aceitação, que Cristo morreu para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo faz isso, ele se coloca no lugar de pior pecador. E sabe por que Paulo faz isso? Paulo faz isso porque as pessoas que o respeitavam tinham preconceito com outras pessoas. É tipo nos nossos dias hoje. Algumas pessoas respeitam o pastor, respeitam o líder religioso, mas aquele irmãozinho que vai meio capengando na fé, aquele irmãozinho que ora erra, ora certa, ora erra, ora certa, não tem aquele mesmo respeito que o pastor, que o líder tem. E muitas vezes a gente coloca aquele irmãozinho como um pecador ruim, como pior do que nós. E nós fazemos como aquele religioso que Jesus conta a parábola, que falava assim, olha, graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como este publicano. Não raras vezes a gente faz isso. Nós dizemos, graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele irmão da igreja. Graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele lá, olha só o casamento dele, olha só a conta bancária dele,
Olha só como ele vive. Graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como ele. Então o que Paulo faz é se colocar no lugar do pior. Porque quando Paulo se coloca como o pior dos pecadores, isso serve para nós como uma lição de o seguinte: de que não existe pecador que não possa ser salvo pela graça de Deus. Não existe pecador que não possa ser redimido pelo sangue de Cristo. E um dos problemas da igreja de Éfeso, do ensino falso em Éfeso, era o desvio dessa sã doutrina do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho diz que para sermos salvos, nós não precisamos fazer nada. A gente fica triste quando eu falo isso. Não, tem que fazer sim, Lu. A gente tem o quê? Que aceitar Jesus. Errado. A gente não tem que aceitar Jesus, como se Jesus estivesse, pelo amor de Deus, deixa eu entrar no seu coração. Essa é uma doutrina errada, é uma doutrina fraca, é uma teologia fraca. Não existe lugar nenhum na Bíblia onde diz que alguém precisa aceitar a Jesus. Nós não precisamos aceitar Jesus, isso não encontra nenhuma base bíblica. Nós não precisamos aceitar a Jesus. Deus está escrevendo a história dele no mundo. Deus está reconciliando pecadores com ele. A graça de Deus está sendo manifesta ao mundo. E nós, como cantamos agora há pouco, que nada somos, temos o privilégio de nos tornarmos participantes daquilo que Deus está fazendo no mundo. O máximo que a gente consegue fazer e o que a gente faz no processo da salvação, sabe o que é? Pecar. É verdade. A contribuição humana no processo da salvação é o pecado. Porque é o pecado ao qual Deus redime. É o pecado ao qual Jesus morre pela salvação. Então, a sã doutrina é o Evangelho de Cristo, que diz que Cristo faz tudo, nós não fazemos nada. Nós apenas dizemos, olha, esse sacrifício de Jesus vale para mim. Eu não me relaciono mais com Deus pelos meus próprios méritos. Eu me relaciono com Deus pelos méritos de Cristo. Então eu recebo esse Cristo. Eu não aceito, ele não está desesperado para entrar. Jesus não pede de joelhos para entrar no nosso coração. Somos nós que de joelhos nos rendemos a ele, porque assim como Pedro diante de Jesus disse, afasta-se de mim porque eu sou pecador, é o que acontece conosco. Jesus, afasta-se de mim porque eu sou pecador. E Jesus de braços abertos diz, pode vir, o meu coração é manso, o meu coração é humilde, o meu coração é suave. Você vem e eu te recebo, meu filho. Todas as vezes que a gente se desvia disso, nós estamos nos desviando da sã doutrina do Evangelho. Isso entra sorrateiramente pelos nossos ensinos. Esse não era um problema só de Éfeso. Esse é um problema do Brasil. Esse é um problema das nações hoje. De um falso evangelho de meritocracia, um falso evangelho de autoaceitação. Mas a sã doutrina do glorioso evangelho é: Cristo morreu para salvar pecadores, do qual eu sou o pior. Todos nós temos que dizer isso. Um homem sincero com a Bíblia aberta vai se identificar como o pior dos pecadores. E se você pensa assim, não, eu não sou o pior não, eu posso estar lá na zona de rebaixamento, mas não sou o pior, então você está se colocando simplesmente acima do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo diz que Cristo morreu para salvar os pecadores dos quais ele era o pior. Então, um homem honesto com a Bíblia aberta, lendo apóstolo Paulo dizendo que é o pior dos pecadores, vai responder dizendo, não, Paulo, eu sou o pior dos pecadores, porque eu sou dependente dessa graça do nosso Deus. E um outro problema que Paulo vai comentar nessa carta a Timóteo, sobre os falsos ensinos em Éfeso, era o foco desses líderes na ganância e lucro pessoal. Isso só acontecia lá em Éfeso. Hoje não acontece isso no Brasil. Não tem líder religioso só pensando em dinheiro, não. Só acontecia naquela época lá, tá? Eu podia até pular isso aí, porque hoje em dia não acontece mais isso no nosso mundo, no nosso Brasil. Não tem líder religioso interessado só em dinheiro, em acumular dinheiro, não. Então, mas acontecia lá em Éfeso, tá? E lá em Éfeso acontecia isso. Algumas pessoas, falsos ensinadores, tinham um foco na ganância e no lucro pessoal, e Paulo vai advertir Timóteo dizendo, olha, ensinem as pessoas da igreja de que a piedade não deve ser fonte de lucro. Esses eram alguns dos falsos ensinos
que estavam sendo disseminados em Éfeso, contra os quais Paulo escreve a Timóteo, para que Timóteo fique atento. Então, os objetivos de Paulo a escrever esta carta a Timóteo são: o primeiro é de dar informação doutrinária correta. O segundo é de dar informação para que Timóteo forme líderes, e ele ensina a Timóteo como deveria ser o perfil dos líderes da igreja, dos bispos e dos diáconos. Todas as características ligadas ao caráter e ao lar. Caráter e lar. Essa é a característica dos líderes da igreja. E aí, hoje em dia, nós temos na igreja evangélica brasileira, vamos chamar assim, né? Um estigma de que os melhores líderes são os melhores CEOs. Os melhores líderes são aqueles que fazem MBA fora, aqueles que aprendem as melhores técnicas de administração e de marketing. E o currículo fica extenso, então a gente olha e fala: olha, aquele ali é um bom pastor, aquele lá serve para ser pastor, aquele lá serve para ser um grande pastor de rede, de muitas igrejas, de líder de denominação, porque olha só o currículo dele. Na Bíblia não é assim que funciona. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele esperava duas grandes características dos líderes religiosos, dos bispos e dos diáconos, ou seja, dos pastores, daqueles que iam liderar a igreja, independentemente da área de liderança. Caráter e família. No Novo Testamento, o currículo do pastor, o currículo do líder da igreja era o seu lar. Se você queria saber se ele poderia ser um bom líder da igreja, você não olhava as suas pós-graduações, você olhava para dentro da casa dele, para a família dele, como ele lidava com a esposa, como ele governava os filhos, e aí dizia: esse aí pode ser um líder na igreja. Mas então, Paulo escreve com o objetivo de dar informação doutrinária, de dar informação sobre como deveriam ser os líderes da igreja, e é o que ele vai fazer no capítulo de número 2 e 3 dessa primeira carta dele. Mas ele também vai tentar e vai conseguir encorajar Timóteo. Um dos objetivos dessa carta é o encorajamento de Timóteo. Mas, no meio de todo esse combate ao falso ensino, no meio de toda essa instrução sobre como deve ser o perfil dos líderes, tem algo muito surpreendente, que é o versículo 5, e eu quero comentar algumas coisas desse versículo 5, do capítulo 1 dessa primeira carta de Paulo a Timóteo. Por quê? Olha o que Paulo diz a Timóteo. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Olha que texto poderoso. Paulo tem um coração esperançoso até mesmo com os falsos ensinadores. Porque o objetivo da instrução é o amor. E o amor vem da onde? O amor procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O objetivo de Paulo, ao instruir Timóteo, não era só corrigir para que a igreja fosse uma igreja de cabeção, onde todo mundo fosse super teólogo, onde todo mundo entendesse tudo da Bíblia, onde todo mundo batesse no peito e falasse: nossa, eu sei tudo de teologia, lá na história da igreja aí o pessoal se perdeu, mas agora a gente descobriu como que faz teologia. O objetivo de Paulo não era esse. O objetivo de Paulo era gerar no coração das pessoas o amor. E ao dizer essas palavras que eu vou dizer para vocês hoje, o meu objetivo é gerar no coração de todos, humildemente, é gerar esse amor. Porque, e aqui está a minha frase que baseia é dizer o seguinte: o objetivo do bom ensino não é apenas a verdade estabelecida, não é apenas aquilo que nós chamamos na teologia de ortodoxia. O objetivo do bom ensino não é apenas a verdade estabelecida. O objetivo do bom ensino é o amor em prática. Porque verdade sem amor não é verdade, é só arrogância. E amor sem verdade também não é amor, porque não está completo. Então, o objetivo do bom ensino é fazer gerar nas pessoas amor. Amor no trato, amor a Deus, amor no zelo. O grande objetivo do bom ensino é amor. É isso que Paulo diz aí no versículo 5 que acabamos de ler. E o mais interessante é que Paulo diz que o amor, ele é gerado por três coisas. O amor é gerado por um coração puro, por uma boa consciência
e por uma fé sincera. É assim que o amor é gerado. Eu quero comentar esses 3 tópicos aí. O primeiro diz, então, que o amor é gerado por um coração puro. E coração puro aqui não é simplesmente bom coração. Você já ouviu essa expressão? Às vezes a gente usa essa expressão, fulano tem um bom coração, não é? A gente diz isso. São pessoas que são caridosas, pessoas que abrem mão, pessoas que têm bom coração. Mas coração puro aqui não é simplesmente um bom coração. Não é simplesmente caridade, ou ação social, ou abrir mão das suas posses pelos outros. Não é tão somente bom coração. Coração puro aqui é aquele sem mancha do pecado. Coração puro aqui é aquele coração que foi purificado pelo sangue de Jesus. E coração puro aqui, obviamente, é o coração capaz de amar. É tão interessante porque Jesus vai dizer lá no seu Sermão do Monte, ele diz assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Como nós precisamos de uma igreja e de uma juventude que seja formada por pessoas de coração puro. Sabe o que é coração puro na prática? É ter o seu mundo interior organizado. Porque quando nós não entendemos que nós fomos perdoados por Cristo e Ele purifica o nosso coração, e Ele se relaciona conosco, olhando para nós, Deus se relaciona conosco, olhando para nós como filhos, amados, a gente vive neste mundo com grandes complicações. A gente vive com depressão, a gente vive com uma ansiedade generalizada no coração, por falta de identidade. Esse mesmo texto, na versão A Mensagem, o Eugene Peterson traduziu assim: abençoados são vocês, que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Quem tem o coração puro, quem compreende que essa purificação é dada, ela é realizada por Cristo, pelo sangue de Cristo, fica cheio dessa identidade e passa a ver Deus no mundo exterior. Eu sei que o Mateus é lindo, mas vocês vão ficar olhando só para o Mateus? Degradê. Hoje o Plínio fez tanto degradê, né? O Plínio fez muito degradê no dia de hoje. Então, o coração puro gera o amor. Mas um outro ponto que Paulo coloca que gera o amor é a boa consciência. E a boa consciência é a consciência sem culpa. E culpa aqui quer dizer a culpa dos pecados. Por quê? É a consciência de que foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. A boa consciência é sensível à voz de Deus. A boa consciência é firmada no Evangelho. E a boa consciência guia a uma fé resiliente. Boa consciência ouve a voz de Deus. Minha oração nos últimos dias tem sido isso. Que a minha consciência esteja sensível à voz de Deus. A boa consciência é uma consciência sem culpa também no trato com as pessoas. Sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e você não fica com a consciência pesada pela forma como você tratou, pelas atitudes que você tomou, pelas coisas que são meio certas, meio erradas que você fez, que você não tem definição se foi bom ou se foi ruim? Isso é má consciência. A consciência é justamente a disposição mental de compreender entre o bem e o mal. E a boa consciência é sensível à voz de Deus e é sem culpa. E por fim, o que Paulo fala que gera o amor, além do coração puro e da boa consciência, o que Paulo fala é que uma fé sincera gera amor. E a fé sincera não dá espaço para a hipocrisia. Lá em Mateus capítulo 23, quando Jesus usa essa palavra, hipócritas, para se referir aos líderes religiosos do seu tempo, ele usa esta palavra que Mateus traduz ali, e no grego essa palavra hipócrita dizia respeito a atores de teatro. Ou seja, pessoas que estavam diante dos outros apenas representando. Isso é o hipócrita. O hipócrita é aquele que está
representando para uma plateia. Nem era uma palavra com conotação negativa. O hipócrita era tão somente o ator. Mas Jesus usa esta palavra para dizer que as pessoas falsas, os falsos líderes, as pessoas de uma fé que não era autêntica, uma fé que não era sincera, eram hipócritas, eram fingidores. A fé sincera não está interessada em representar diante dos outros. Não está interessada em dizer, olha só como eu sou espiritual. Olha só como eu sou bom. Olha só como eu oro mais. Olha só como eu prego mais. Olha só como eu canto mais bonito. Olha como eu sou piedoso. Olha só a minha voz de falar com Deus. Amoroso e soberano Deus. Esta é a ação de uma pessoa que está representando diante de uma plateia. Outro dia alguém me disse aqui, no gabinete, um jovem falou assim, olha, eu não gosto de orar em público, porque se você me vê orando de verdade, como eu falo com Deus no meu dia a dia, se eu orar em público, como eu oro de fato, e ele diz que ora muito, e de fato ele ora de verdade mesmo, ele não representa, não estava contando uma historinha para mim. Ele disse, olha, eu oro no meu dia a dia. Mas o jeito que eu falo com Deus no meu dia a dia, se eu orar em público lá, o pessoal vai ficar escandalizado comigo. Eu falei, por quê? Como é que você fala com Deus? Ele falou, eu falo com Deus como eu falo com meu pai, como eu falo com a minha mãe, eu falo respeitosamente, mas eu falo informalmente. Eu não uso palavras bonitas. Ele falou, eu não sei falar bonito, igual o pessoal que vai orar lá na frente, que fala, né? Tinha uma piada antiga que o irmão novo na fé quis imitar os velhos, e ele foi falar assim, saboroso e amorano Deus, né? Em vez de falar soberano e amoroso Deus, saboroso Deus. Ele disse assim, eu não sei fazer aquelas orações bonitas. Falei, meu irmão, ora informalmente, ora amorosamente, mas ora respeitosamente. Fique em paz. A única coisa que você não pode fazer é representar. A única coisa que você não pode fazer é falar só para impressionar os outros. Que a sua fé seja sincera. A fé sincera não dá espaço para a hipocrisia, não representa diante dos outros, sabe? Não representa diante dos outros. A fé sincera não é uma coisa na igreja e outra coisa na escola. Tipo assim, ó, aqui na igreja eu levanto a mão, aqui na igreja eu sou bonitinho. Mas lá com as minhas amigas da escola, aí eu falo dos meninos, só falo de homem. Isso é uma fé não genuína. A fé sincera é aquilo que você é aqui, você é lá fora. Se você é uma pessoa que se expressa em adoração, assim é na vida. Se você é uma pessoa que usa palavras que denotam que você é um adorador no ambiente da igreja, que seja assim fora do ambiente da igreja. Porque senão, quando você está aqui, você é um hipócrita. Alguém, um ator que está representando diante de uma plateia. A fé sincera não dá espaço para hipocrisia. A fé sincera se manifesta em ações visíveis. Sabe, a fé não é algo que a gente vê. A fé ela é imaterial. Mas a fé se manifesta em ações visíveis. Tipo assim, Deus fala para Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão, Abraão, você tem fé em mim? Deus não fala assim, tá? Eu estou só representando, parafraseando. Então Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão poderia falar, beleza, Deus, tenho fé. Mas essa fé, ela se materializa. Como que ela se materializa? Em Abraão saindo da tua terra, da terra dele, e indo para um rumo que Deus ia apontar para ele, peregrinando. Mais à frente, Deus diz, Abraão, me dá o seu filho. E Abraão diz, beleza, Deus. Mas ele vai lá e sobe o monte. Ele vai às últimas consequências. Sabe o que é isso? É a fé se materializando. A fé se tornando uma ação. A fé sincera se torna ação. A fé não sincera, ou a fé não genuína, ela não se manifesta em ações visíveis.
E por fim, a fé sincera evidencia-se no relacionamento com Deus. Na galeria dos heróis da fé, no texto da fé de Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus diz assim que quem se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que é recompensador. Então, a fé sincera, ela se evidencia no relacionamento com Deus. Quem diz que tem fé em Deus, não apenas deve acreditar em Deus, mas deve viver num relacionamento com Deus. Ou seja, uma das ações que a fé sincera se manifesta é na oração, é na leitura bíblica, é na comunhão com os irmãos, é a fé se materializando. Porque tudo isso são evidências do nosso relacionamento com Deus. O objetivo de tudo isso é o amor. O objetivo desse ensino, o objetivo dessa instrução é o amor. O amor verdadeiro, o amor não fingido. E o amor, esse amor, ele só é gerado quando nós temos um coração puro, que não é uma ação nossa. Quem purifica o nosso coração é Cristo Jesus. Quando nós temos uma boa consciência, que não é uma ação nossa também, porque quem tira a culpa da nossa consciência é Cristo Jesus. E por uma fé sincera, que também não é uma ação nossa, é um dom de Deus que Ele dá a nós. O que nós temos que fazer? Responder a tudo isso que Deus nos dá, pela palavra, pela graça dEle, que a nossa resposta seja positiva e esse amor será gerado em nós, também por Ele. Vamos ficar em pé? Vamos orar? O glorioso evangelho é tipo assim. Feche aí os seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela provisão e fidelidade do Senhor, que fez com que esta palavra chegasse até nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê essa tríade de coração puro, de consciência boa e de fé não fingida, de fé sincera, para que tudo isso faça transbordar em nós amor. O amor também que vem do Senhor aos nossos corações. Pai, nós queremos render ao Senhor as nossas vidas. Faz de nós pessoas amorosas. Faz de nós pessoas que são puras de coração. Que a nossa consciência esteja limpa, boa, diante do Senhor, para a glória do Teu nome. Que a nossa fé seja uma fé verdadeira, uma fé sincera, ó Pai. Que o Senhor ajude-nos, que o Teu Espírito Santo nos ajude a assim procedermos para a glória do Teu nome. Livra-nos do falso ensino, livra-nos da arrogância, também de um bom ensino sem amor. Mas que o objetivo do bom ensino seja o amor, que seja a glória do Senhor. Faz de nós uma igreja, uma juventude que seja, Pai, teologicamente robusta, mas espiritualmente vibrante, alegre, para a honra e glória do Teu nome. Esta é a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém.